Boa noite a todo mundo que vai assistir a live agora, que vai assistir depois. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Álvaro Abreu, que é um veterinário, empresário da região de Canela e Gramado. E é uma entrevista especificamente para o prêmio Marcelo Verlenja, né? E esse prêmio é uma iniciativa da ABHV, Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, e é uma espécie de reconhecimento dedicado à classe veterinária. Foi fundador do Hospital Veterinário Verlenja, um hospital muito respeitado no interior de São Paulo e que completou em abril desse ano 28 anos de existência. Tudo bem, Álvaro? Olá, olá, boa noite, Renato. Tudo bem? Boa noite. Eu achei que meu fone ia funcionar. Estou tirando o fone aqui. Então, vou dar prosseguimento aqui na minha carta de leitura, tá bom, Álvaro? Tá ok, tranquilo. Tá me escutando bem, Álvaro? Consigo ouvir bem. Tá bom. E desculpa o cenário aqui do carro, eu parei num lugar seguro, mas a gente tinha que cumprir essa nossa importante agenda de hoje, tá bom, Álvaro? Claro, imagina. E aí, assim, né, Álvaro, e para todo mundo que está assistindo, né, o apelido do Marcelo era velho. Sim, velho, mas não de velho, tá? Ele partiu para o mundo espiritual, né, Álvaro, assim, muito prematuro, com 52 anos de idade. Mas apesar dessa rápida passagem aqui pelo nosso planeta, Marcelo deixou um legado marcante. Eu, particularmente, nunca vi alguém que tivesse algo negativo para comentar sobre o Marcelo. E esse comportamento bacana, amigo, influenciou muita gente, muita mesmo. Com a ajuda dos irmãos e da esposa, viabilizou uma série de evoluções na medicina veterinária do interior de São Paulo. Por exemplo, Álvaro, foi a primeira tomografia de Campinas e região, uma das primeiras UTIs e outros vários e vários diferenciais. E o Marcelo, Álvaro, fazia parte da comissão técnica de clínicos de pequenos animais do CRMV São Paulo e foi um dos fundadores da BHV, a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários. E o Marcelo pensava assim, né, Álvaro? Ser médico veterinário é exercer humanidade, é reunir em um profissional a ciência, o amor, a razão, a empatia, o compromisso com a saúde, a psicologia e o respeito pelos animais e seus tutores. Trata-se de um desafio diário que nos permite o crescimento contínuo e nos leva a oferecer cada vez mais o melhor de nós mesmos para todo mundo. Então, Álvaro, um cara assim só poderia ser homenageado. Ah, o velho, viu, Álvaro, é de amigão, e não de velho, tá? Apesar dos muitos cabelos brancos que o Marcelo tinha desde sempre. Era um cara que foi feito para a gente nunca esquecer. E aí o Álvaro, o doutor Álvaro Abreu, ele, nesse ano de 2023, né, ele faz parte, então, de um dos candidatos dentro da categoria do Prêmio Marcelo Verlenja como gestor inspirador, né? Um líder capaz de inspirar a sua equipe, os seus parceiros e todo mundo que está ao seu redor. E aí, para a gente poder colocar aqui um ponto de partida inicial para a nossa entrevista, né, Álvaro? Eu fui buscar no dicionário o significado de inspirador, que é capaz de inspirar, estimular, entusiasmar e influenciar, que induz ou influencia, por exemplo, a produção artística ou intelectual, onde a criatividade, por exemplo, inspiradora de um pintor, por exemplo.
né, que oferece ideias que serão alteradas e executadas por outra pessoa. E o Dr. Álvaro, né, ele também está na condição de diretor da BHV, e ele responde, né, pelas atividades, iniciativas e evolução desse associativismo da BHV no sul do país, né? Então, além de cuidar muito bem da própria empresa, também está nesse evangelismo de outros veterinários e empresários para também buscar o associativismo, a parceria, a evolução da medicina veterinária em seus respectivos estabelecimentos, né? Com certeza buscando colocar a medicina veterinária no patamar que realmente ela merece estar, né? E uma coisa assim, para a gente poder quebrar um pouco o gelo, não precisa nem ser necessariamente a nossa pauta de hoje, né, Álvaro? Mesmo assim, você tem vamos dizer assim, espaços na agenda, né, para viajar, conhecer esse Brasilzão, ir até a Argentina, ir até o Uruguai, o Paraguai, dentro do seu motorhome. Então, mesmo com tanto trabalho, tanto profissional como voluntário também, né, Álvaro? Você ainda encontra espaço para conhecer cada paisagem, cada estrada dessa nossa América do Sul, não se restringindo só ao Brasil. Então é uma coisa assim que realmente inspira bastante, né, essa rotina que você leva, né, Álvaro? E em todos os cursos, congressos que tem aqui em São Paulo, por exemplo, você está praticamente em todos. Então, busca tempo também para se envolver com essa evolução da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, né, Álvaro? E eu vou colocar a primeira pergunta, mas eu já vou emendar uma parte da resposta para que você dê continuidade nela, tá bom, Álvaro? Que você já me respondeu isso, né? A primeira pergunta é assim, né, Álvaro? Por que você se candidatou ao prêmio? Aí você me respondeu outro dia com muita gentileza. Renato, na verdade eu fui convocado para estar nele, né? E aí a minha primeira pergunta, 1.A para ti é o seguinte, né, Álvaro? Bom, já que você foi convocado, né? E aí nós estamos aqui nessa atividade meio tensa que é a entrevista, né, Álvaro? Por que você decidiu se manter no prêmio, Álvaro? Por que faz sentido você estar participando dessa categoria de gestor, líder e inspirador do prêmio Marcelo Verlenge, Álvaro? Por quê? Ok, Renato. Bah, é uma responsabilidade, né? Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora e vão nos ouvir depois, né? Então, Renato, foi uma surpresa, né? Muito grande. Eu não esperava. Na realidade, foi uma indicação que partiu dos afiliados da BHV. Então, foi uma surpresa para mim. Eu realmente não tinha me candidatado, nem tinha imaginado que pudesse estar concorrendo nessa categoria. E, né, Renato, ainda mais junto com dois ícones, né? Que é o doutor Marcelos e a doutora Marieta. Então, para mim, é motivo de orgulho, né? E também uma responsabilidade, né? De estar dividindo com a indicação com esses dois, né? E falando um pouquinho, eu não posso deixar de falar, Renato, da família Verlengia, que eu tenho uma admiração e um carinho por eles, por todos, né? Eu tive a oportunidade de conviver também com o Marcelo, muito pouco, infelizmente, mas eu tenho convivido com a família já há 10 anos, e então eu posso dizer que realmente tudo que tu falou ali, eu consigo comprovar e dizer que realmente esse prêmio é merecido, é uma referência, e nós temos que honrar muito, né, esse prêmio, porque realmente ele foi uma pessoa inspiradora, foi um gestor, deixou um legado para a medicina veterinária muito importante, muito mesmo, né? Então, eu acho que a gente só tem que agradecer a ele, né? E agora temos que dar seguimento, né?
Renato, no que ele nos deixou e seguir agora, então, né, buscando aí uma medicina veterinária cada vez melhor. Álvaro, eu acho que mesmo que assim você esteja do ponto de vista de um prêmio, né, você esteja também dividindo esse mesmo espaço com outros dois ícones, né? Eu acho que o grande ponto é a gente realmente descobrir a essência da essência da essência de cada pessoa que nós estamos entrevistando. E o Álvaro, por exemplo, o Álvaro, mesmo com todas as responsabilidades que ele tem, além disso, consegue viajar. Ano passado, conseguiu organizar uma excelente convenção anual dos associados da BHV, pensando em toda a logística, no espaço físico, no transporte de todo mundo que participou, né, Álvaro? Mesmo que tenha o apoio, você estava lá de corpo presente, fisicamente lá, então também dedicou muito tempo a isso. E mesmo assim, mantendo as atividades profissionais, pessoais, e com certeza isso é uma grande escola que a gente tem para obter de ti, né, Álvaro? Conseguindo enxergar a essência da essência da essência do Álvaro. E aí a minha segunda pergunta, Álvaro, é assim, né? Para a gente estabelecer um primeiro entendimento do seu ponto de vista, o que é um gestor ou uma gestora, né, inspirador? E por que isso é importante para você e para a sua equipe, Álvaro? Olha, Renato, eu sempre brinco, Renato, que eu nasci médico veterinário, né? Eu nunca me imaginei estando ou fazendo outra coisa a não ser inserido dentro da medicina veterinária. E então tudo que eu conquistei na minha vida, né, até hoje foi graças à profissão. Hoje a profissão nossa é muito contestada, é muito. Se tem discussões, né? Tu acompanha muito bem isso, mas eu acredito na medicina veterinária. E o que que eu posso te dizer assim que da onde veio isso? Eu acho que eu já nasci um pouco com isso, com essa característica de inovar, de criar, de ter ideias. Como eu sempre acreditei na profissão, Renato, eu acho que eu fui criando as coisas naturalmente. Porque eu tenho mais de 30 anos de formado, então a medicina veterinária ela mudou muito, né? A medicina veterinária que eu aprendi nos bancos da faculdade, ela praticamente não existia, não existe mais hoje, né? Então a gente sabe que a medicina veterinária nos últimos 20 anos mudou totalmente, né? Mudou a forma de relacionamento com o animal, a forma de se relacionar com a nossa equipe, principalmente, e com os proprietários. Então, eu acho que eu fui criando as coisas junto com a minha equipe. Nós estamos aqui, eu estou numa cidade pequena, né? Embora seja conhecida, né? Mas a Canela e Gramado são cidades pequenas, juntos não tem nem 100 mil habitantes. Eu estou no extremo sul do Brasil, né? Eu tô nós estamos aqui muito longe da onde realmente as coisas começam, que é o Centro-Oeste, a região de São Paulo, né? Então é um desafio muito grande para nós que estamos no interior fazer as coisas acontecer, né, Renato? Então criar. Então, por exemplo, a gente teve que criar aqui, e criar, quando eu digo criar, é ter a ideia, desenvolver, estimular pessoas a vir com a gente, desde o início, por exemplo, de começar a fazer estética, fazer tosa, fazer vacinas, depois colocar um exame ou fazer uma cirurgia especializada ou com um especialista, depois trazer um equipamento de ecografia, de raio-x. E esses serviços todos nós tivemos que criar do zero, porque não tinha nada. Então, eu acho que essas ideias, eu acho que essa motivação, né, de fazer com que acho que cortou um pouquinho, né? Oi, tá conseguindo ouvir? É, Estou sim. Você me ouve? Me então, ouve também?
Acho que cortou aqui. Então, eu acho que esse somatório de ações que a gente fez, de ideias, eu acho que isso foi inspirando não só as equipes que tiveram conosco, né, e que a gente foi motivando, foi incentivando, e outras que foram passando, outros profissionais que passaram conosco, e até a gente chegar onde está hoje com, né, depois de todo esse período, né, que a gente tem hoje uma estrutura, um sistema de gestão mais sólido, com uma equipe mais formada, né? Então, para responder a tua pergunta, eu acho que realmente é isso, né? Veio lá de trás, a gente foi construindo, né? Até chegar onde a gente está hoje, né, Renato? Mas a gente percebe assim de acompanhar a distância, conversando com outros empresários da região aí, não é mesmo, né, Álvaro? A medicina veterinária gaúcha, ela evolui assim absurdamente, pelo menos do ponto de vista de novas estruturas, gente que tinha consultório, decidiu montar hospital veterinário 24 horas, clínicas que estão cada vez mais se especializando. Então, realmente equilibrar todos esses passos, né, esses pratos ao mesmo tempo, para não ficar para trás, mas ao mesmo tempo continuar evoluindo com o próprio negócio, a medicina veterinária, ela hoje, ela é praticamente semelhante no Brasil inteiro, né, Álvaro? Então, a gente, agora, depois da BHV, que a gente está na frente, está hoje como diretor, eu tenho acompanhado muito o interior, né, do Rio Grande do Sul, e a gente tem percebido que realmente as pessoas estão em busca de se atualizar, de melhorar. Eu recebo ligações, Renato, toda semana de colegas pedindo opiniões, sugestões de o que pode fazer, o que pode melhorar. E a gente sempre disposto a ajudar, aí, mostrar, convidar, indicar mentorias, indicar participação em associações, indicar vocês, que são os mentores nossos, né? Vocês com as empresas de vocês que nos alimentam, né, no dia a dia, né? Então, eu acho que realmente a gente está contribuindo para que a gente realmente consiga ter uma medicina veterinária realmente com mais qualidade, com certeza. Na verdade, a gente não mentora nada, Álvaro. A gente simplesmente só desperta aquilo que vocês já sabem, porque existe uma grande diferença hoje, principalmente poucos anos para cá e hoje, onde o veterinário, por alguma razão, ele passou a ter um CNPJ, precisou ter um contador, etc. E aí alguns viraram a chave e começaram a entender que, puxa, eu não sou mais veterinário, eu sou empresário agora. E aí qual que é a diferença de mim, eu como empresário, para o empresário de uma distribuidora de bebidas, de uma empresa de tecnologia, de uma empresa de transportes? Só a finalidade jurídica e a atividade fim, mas a responsabilidade como empresário, isso alguns veterinários começaram a entender que estão dentro desse calçado, né, Álvaro? E aí, com certeza, por tabela, como empresário, também precisaram se ajustar na condição de gestores. E alguns passam a entender que é importante inspirar a equipe para que realmente as pessoas encarem na gente, né, o veterinário, o empresário, o gestor, líder, que também pode ser pessoas inspiradoras, né? Então é quase que como um funil. Então a gente não está ensinando nada, a gente só está despertando aquilo que vocês já escutaram várias vezes. No entanto, aí eu vou emendar para a terceira pergunta, né, Álvaro? O seguinte, essa questão de inspirar, todo mundo acha que é importante, entende que é importante, mas poucos realmente se esforçam a praticar isso, porque é um esforço, né? E aí minha pergunta para ti, né, Álvaro, por que a Medvet carece de líderes que se preocupam em inspirar a sua equipe, os seus parceiros que estão em volta? Por que na Medvet carece desse gestor líder
inspirador, Álvaro? Renato, para responder essa tua pergunta, eu vou utilizar um dos quatro pilares que está inserido o Prêmio Marcelo Verlejo. E um dos pilares dele é a responsabilidade social. Por que eu quero trazer isso aqui para nós, para a medicina veterinária? Eu, eu e nós, a minha equipe, gostamos muito e achamos importante, e eu acho que aí a gente pode inspirar pessoas, e não só médico veterinário, daí nesse caso, Renato, é nós sairmos do nosso mundo e irmos para fora e mostrarmos para as outras pessoas, principalmente para alunos, né, nas escolas, que é possível o aluno, né, ser um empreendedor, ser um gestor e ser um líder. Então, eu acho que isso é importante. Nós, a medicina veterinária, tem que entender que ela não pode se fechar no seu mundo. E só nós vamos ter uma medicina de qualidade, ser reconhecido como profissionais da saúde que nós somos, se nós mostrarmos para a sociedade a nossa importância. E como que nós fazemos isso na prática, né, Renato? Nós fizemos isso, nós temos um projeto social, que nós já fizemos isso há 9 anos seguidos, que a gente vai nas escolas e fala direto com os alunos. De que forma? Esse projeto, ele atende hoje em torno de 15 mil alunos em 9 municípios da região. Esse projeto, ele começa sempre em maio e vai até fim de agosto. Né? E como que a gente faz? A gente tem uma peça de teatro que a gente leva e apresenta para as crianças. E dessa peça de teatro a gente fala de uma linguagem muito interessante que eles percebem a importância dessa comunicação. Posse responsável, né, bem-estar animal e zoonoses. Isso parece pouco, mas para a criança ela vai desencadear um senso de responsabilidade, ela vai entender que ali é um médico veterinário que está se preocupando com a saúde dele e da família, né, Renato? Então, é uma comunicação que a gente tem, é um legado que nós estamos deixando para as crianças. Aí vem o link da pergunta. Se nós conseguirmos estimular essas crianças lá na base, eu acho que aí a gente sim vai poder inspirar outros gestores e outros líderes, né, futuramente, não só na medicina veterinária, em outras profissões. Então, eu acho que isso é importante. Eu fui alfabetizado, Renato, numa escola do interior, escola de bairro, pequenininha, onde um professor dava aula para a primeira, segunda e terceira série. Né? E é a escola que eu volto lá todo ano com o meu trabalho. Né? Então, a gente inspira aquelas crianças que, se eles estudarem, é difícil, sim, não é fácil. Né? Ainda mais, né, no Brasil hoje, né, não é fácil tu estudar, tu trabalhar, tu desenvolver uma carreira. Mas eu acho que se a gente conseguir fazer um trabalho, então, além do nosso consultório, se nós conseguirmos envolvermos a nossa equipe junto e levarmos esse trabalho para a sociedade, eu acho que aí sim a gente vai estar realmente inspirando mais pessoas e consequentemente, trazendo os colegas médicos veterinários junto, né? Então, esse é um trabalho que eu faço já há bastante tempo e acho muito bacana e, com certeza, eu acho que a gente está plantando uma semente aí, né, Renato, para ter, né, quem sabe uma sociedade melhor, pessoas melhores, né, crianças mais responsáveis também. Então, eu acho que, respondendo então a tua pergunta, eu acho que a gente pensa muito desta forma, Renato. Álvaro, essa é uma informação inédita, hein? Hoje eu estava ouvindo um documentáriozinho na BBC e explica o seguinte, né? Em síntese, né? Você só consegue aprender aquilo que você ama, né, que você ama, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Então, a cabeça, ela só consegue realmente absorver aquilo que você ama, aquilo que você gosta de verdade. E essa atividade que vocês estão fazendo, dos 15 mil, se
500 crianças decidirem fazer lá no futuro a medicina veterinária, com certeza vão enxergar de uma forma muito mais ampla, né? Porque realmente essa contribuição sobre zoonose, sobre a necessidade do bem-estar dos animais, isso muda a visão de que somente o cão, ou o gato, ou outro animal de estimação dentro de casa, ele só cumpre uma função que é uma função, vamos dizer assim, lúdica. Não, pelo contrário, é uma função muito mais ampla. Então, com certeza, isso está impactando de uma forma muito diferente nas crianças da região, né? E fazer isso durante todos os anos, aí há 8, 9 anos, né? Muito legal, Álvaro, muito legal mesmo. E o bacana, né? A gente vive o mundo digital, né, Renato? Não adianta, a gente vive as informações, a rede social. Isso é muito importante, a gente, né, discute isso toda hora, né? Agora, a hora que tu vê o brilho do olhar de uma criança ali, aquele contato próximo, e ver o interesse, prestando atenção, e é a gente indo até eles, né? Eu acho que isso é muito gratificante. Eu acho que essa proximidade, eu acho que isso realmente faz falta, eu acho, um pouco na nossa sociedade. Então, realmente, eu acho que né, é muito, muito, muito legal, é uma parte daquilo que a gente pode fazer em termos de comunidade mesmo, né, de projeto social. Isso realmente é um dos objetivos também, como eu falei antes do prêmio, né? Então, acho que a gente realmente tem esse olhar aí além da medicina veterinária, né, Renato? E olha, Álvaro, com tanta atividade simultânea, né? Atividade empresarial, essa atividade voluntária, a atividade associativista, que também consome tempo, esforço e massa cefálica também. Além disso, você consegue também viajar um pouco, né? Dentro daquilo que você gosta, né? Então, ah, talvez assim num caminho de uma plenitude muito bacana, né, Álvaro? Assim, equilibrando várias coisas ao mesmo tempo, né? E não ficando tão bitolado assim, né? Mas mesmo assim você ainda está buscando as evoluções, melhorias, tanto para a atividade empresarial, voluntária, associativista, etc. Está buscando também melhorar a cada dia. Isso, com certeza, é um exercício individual, né, Álvaro? Assim, é um exercício, um esforço individual. E aí eu queria colocar para ti a minha quarta pergunta, Álvaro. É, como que é, né, o seu autoaprimoramento para conseguir fazer assim tantas coisas diferentes, né, Álvaro? Como então que é o seu autoaprimoramento pessoal, individual, para continuar buscando inspirações, inspirando as pessoas que estão ao seu redor, impactando todos esses stakeholders? Como é que é o seu autoexercício para conseguir fazer isso, Álvaro? Então, Renato, é muito autocontrole e muito equilíbrio, né? É o que eu tento passar para a minha equipe, isso também, né? Que a gente tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, mas a gente tem que conseguir, cada um da sua maneira, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, mas cada um tem a sua forma de desconectar, de buscar algo onde tem um equilíbrio emocional, onde desliga a mente e tu consiga fazer outras coisas, né? Então, eu acho que isso é muito importante hoje. Hoje nós somos bombardeados de informações e tu acompanha muito o nosso trabalho, nós temos reuniões, lives enfim, seminários, tudo diariamente, aliás, diariamente não, várias vezes por dia. Então, a gente tem que estar conectado em várias coisas. E nós temos a nossa equipe para cuidar. E hoje a nossa equipe ela tem que ser muito bem cuidada, tem que ser muito bem orientada e equilibrada também. Então, respondendo, eu tenho duas coisas. Uma, eu me alimento 100% da medicina veterinária, né, com estudo,
com aprimoramento, é a BHV, tu viu aí, a gente está junto no curso, a gente está em São Paulo, a gente está estudando, né, exatamente para quê? Para a gente poder trazer mais conhecimento, para fazer com que isso venha para a nossa equipe, venha para a nossa sociedade, venha para os nossos clientes, né, venha para a nossa família, né? E por outro lado, como eu te falei, eu graças a Deus consegui, porque eu tenho uma equipe excelente que trabalha comigo, que eu consigo também sair, eu consigo desligar, viajar, consigo estar viajando hoje e saber que se eu estiver viajando, a minha equipe vai estar fazendo o melhor possível e vai estar se dedicando e vai continuar o projeto, o trabalho, tudo aquilo que a gente iniciou, eles vão estar dando seguimento, né? Então, isso é uma forma que eu tenho, que eu busquei, cada um tem a sua. Nós já temos hoje várias pessoas na equipe que gostam de acampar, que gostam de fazer corrida, e cada um tem a sua forma, né? Mas o que eu acho importante é tu ter um equilíbrio, né? Tu conseguir desconectar, carregar as baterias, desligar daquele mundo, buscar inspiração, ficar em contato com a natureza, que é o meu caso, que, né, eu gosto muito de viagens, né? E muitas das ideias que eu tenho, né, Renato, de inovação ou de projetos, elas surgem exatamente nesse momento. Quando tu menos espera, às vezes tu está viajando né, numa estrada e tal, vem uma ideia e aquela ideia às vezes se torna um projeto, né? Então, eu busquei aí o equilíbrio, né? E a gente fala muito, né, Renato, hoje do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, das dificuldades que se tem hoje nas relações interpessoais, sejam elas com a equipe ou com os proprietários, tutores e tudo mais, né? E isso é muito importante que a gente consiga ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele pode ser de várias maneiras, né? O meu, eu achei dessa forma e estou muito satisfeito e recomendo. Recomendo que como uma terapia mesmo, Renato. Eu acho que realmente isso está me ajudando bastante. Mas sabe o que mais inspira nesse sentido contigo, Álvaro? Que assim, tem até um livro chamado O Sucesso Está no Equilíbrio, né? Então, realmente o conceito, né, o texto, o artigo sobre o equilíbrio, ele vamos dizer assim, tem muita coisa sobre isso. Agora, praticar, que é o grande desafio, né, Álvaro? Praticar o equilíbrio é o grande desafio, né? Mas queria emendar aqui para a última pergunta para ti, Álvaro. O que a sua equipe, Álvaro, mais gosta em ti? Olha, Renato, eu acho assim, ó, eu acho que a valorização de todo mundo, da equipe, né? Eu acho eles sabem, eu coloco muito para eles, ninguém é melhor que ninguém, todos são importantes dentro do contexto do trabalho, né? Então, a equipe, independente da função e do cargo, todos são iguais e todos são importantes. E se todo mundo se ajudar, todo mundo colaborar, todo mundo fizer a sua função pelo bem de todos, com certeza vai ser bem mais tranquilo, né, para todo mundo, né? E outra, assim, que eu também acho que é importante, que eu valorizo muito e acho que eles também consideram, eles têm autonomia, né, com acolhimento, né? Que isso, às vezes, eu sinto que realmente eles têm isso e eu procuro passar isso para eles. E eu sinto que isso, para eles, também é bom. Então, eu acho que é mais ou menos... eu acho que é mais ou menos isso que eu tento me esforçar e tento passar para eles, e eu sinto que eles conseguem realmente perceber isso, Renato. Legal, Álvaro. Álvaro, você, se a gente terminasse a nossa entrevista agora, a gente teria deixado alguma coisa importante de fora? Eu acho que a gente sintetizou, nós já passamos até do nosso tempo,
Eu acho que não, Renato. Eu acho que a gente sintetizou, né, basicamente tudo. Eu acho que a gente, num resumo aí, eu acho que a gente conseguiu falar praticamente tudo, né? E eu quero aproveitar e te agradecer mais uma vez. A gente convive já nos eventos aí, e aí a gente conhece o teu trabalho. Eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho. Tu é uma pessoa que tem uma visão das coisas realmente que faz a gente refletir, e a gente gosta muito de conversar contigo porque a gente tem uma visão das coisas que às vezes a gente não percebe, né? Então tu desperta muito isso na gente. Então, estar conversando contigo, realmente sempre a gente aprende muito, né, Renato? E eu quero agradecer realmente a oportunidade e te parabenizar pela iniciativa, né, de fazer essas entrevistas com todos os participantes do prêmio deste ano, tá, Renato? Mas sabe que hoje, talvez o ponto mais marcante da nossa entrevista hoje, Álvaro, esse projeto, lógico, não só o projeto, como todas as coisas que você falou, mas esse projeto social, né, que você vai até as escolas e atinge uma média por ano aí de 15 mil crianças, né, se a gente fizer a conta por família, provavelmente você está atingindo todos os anos de 50 a 60 mil pessoas na sua região, né, elevando o prestígio, o respeito do médico veterinário para todas as crianças que assistem, né, a esse aprendizado contigo, com a sua equipe, nesse teatro. Aí depois você comenta qual que é o personagem que você fazia, tá bom? Comenta depois, né, na semana que vem. Mas Aham. muito legal, isso é muito legal porque essa ideia, muita gente tem essa ideia, mas até hoje eu não conheci ninguém que conseguiu fazer isso, Álvaro. E você está fazendo isso aí há mais do que 8, 9 anos, atingindo todas essas crianças, então realmente colocando a medicina veterinária num outro patamar. Muito legal. Ok, só para comentar, Renato, quem quiser acompanhar a peça teatral chama-se Caramelo e Mingau, que é um gato e um cachorro, e a gente tem o Instagram deles, e o Instagram junto com o do hospital, quem quiser acompanhar o trabalho deles lá, então é só seguir a nossa rede social, vai acompanhar. E só complementando ali, a gente tem também uma revistinha que a gente entrega nas escolas, exatamente contando a história da peça e o que eles pregam exatamente dentro desses três temas, né? E tem exercícios que os professores utilizam com os alunos. Então, isso é distribuído também gratuitamente nas escolas, né? E esse projeto, Renato, acho que só faltou, agora me lembrei de ressaltar, esse projeto, ele tem apoio de várias empresas do segmento veterinário, né? Então, tem várias empresas laboratórios, que estão junto conosco nesse projeto desde o início, que são as empresas que são responsáveis. Pô, eu acho que cortou um pouquinho. Então, eu acho que é bom ressaltar isso, que realmente essas empresas estão conosco desde o início, né, Renato? Álvaro, parabéns. Desejo boa sorte para você aí não no pódio, mas sim nesse processo que envolve essa semana próxima até o Prêmio Marcelo Verlenja. Eu torço para que muita gente possa assistir a sua entrevista, aprenda contigo, busque mais informações contigo do seu jeito de viver e trabalhar também desse projeto, e que você realmente possa nos servir como um bom exemplo na condição de veterinário, empresário, líder e como pessoa física, Álvaro Abreu também. Tá bom, Álvaro? Muito obrigado pela atenção, Álvaro. Muito obrigado, Renato, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite, Álvaro. Obrigado. Boa Bom noite. descanso.